Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Tabernáculo Espírita Apóstolos do Cristo, na cidade do Recife, em Pernambuco, agradecendo o carinhoso convite que recebi para refletir com esses corações afetuosos sobre um tema relevante para toda a humanidade, que neste mês vive mais uma edição do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Mais do que falarmos em suicídio, devemos pensar em valorizar a vida. Vida só temos uma, a do Espírito, criado por Deus simples e ignorante, mas cuja destinação final é a angelitude. E por esta razão, devemos recordar o benfeitor espiritual André Luiz, que no capítulo 31 da obra Busca e Acharás, assim se expressa em relação à vida. Diz André Luiz: cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. A gente observa que a preocupação de André Luiz é colocar para nós a imensa responsabilidade que cada um de nós tem enquanto criatura criada por Deus. E espírito e nós somos uma obra-prima de inteligência, não apenas da inteligência de Deus, mas da nossa própria inteligência. Inteligência essa que vai se aperfeiçoando no que ele chama a oficina da vida. A oficina da vida é a oficina da existência. Deus, em sua infinita sabedoria, houve por bem oferecer a reencarnação ao espírito, ou seja, vestir o espírito com o corpo de carne, a fim de que em cada etapa reencarnatória, que nós denominamos de existência, portanto diferente de vida, pudesse o homem ir gradativamente construindo o seu patrimônio espiritual, responsável pelo seu progresso em direção à angelitude comentada, a esse caminho da perfeição que falou André Luiz. Então a gente conclui preliminarmente que vida é do espírito, existência é do corpo físico. Se o espírito é imortal, o corpo físico é finito. Portanto, ele tem início
e fim. Mas quando dizemos no título valorizar a vida, estamos falando de valorização do espírito, que enquanto encarnado recebe o nome de alma. E se acrescentamos ao título um ato de amor, justificando essa valorização, é porque amor, tanto quanto vida, tem 4 letras. Cada um de nós, sem dúvida, é uma criação de Deus. Portanto, devemos guardar a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus nos concedeu. Não adianta você pensar, mas por que eu não nasci nos anos 80? Por que eu não nasci filho de João e Maria? Por que eu não nasci na Espanha? Por que eu não isso? Porque a sua existência está acontecendo no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas para fazer a coisa certa. Esta é uma decisão de Deus. E se Ele assim decidiu, é porque assim com certeza será melhor para cada um de nós. Se nós pensarmos numa premissa bíblica para dar sustentação a esta reflexão, nós podemos nos lembrar lá do capítulo 2, do primeiro livro de Samuel. O que disse Samuel? O Senhor é o que tira a vida e a dá. Leva à sepultura e tira dela. Você pode perguntar, o que o Senhor tira da sepultura? O espírito. Porque quando morremos, quando desencarnamos, a alma se emancipa do corpo físico, que fica na terra, ou enterrado ou cremado. Mas a alma liberta volta a ser espírito e dirige-se, então, de regresso ao plano espiritual. Mas se nós buscarmos uma premissa doutrinária para dar sustentação a essa reflexão, nós devemos recordar que na questão 944 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que o homem não tem o direito de dispor de sua vida, e somente a Deus assiste esse direito. Daí porque o suicídio voluntário implica numa transgressão à lei divina. Mas quando Kardec fez essa pergunta aos espíritos, a 944, ele em seguida desdobrou essa questão porque ele queria saber se essa regra era única, se não tinha exceção. E os espíritos disseram que havia uma exceção, que há uma ressalva que deve ser considerada,
porque o louco que se mata não sabe o que faz. Então, se na 944 a resposta foi de que o suicídio é uma transgressão à lei divina, em se tratando das criaturas que sofram da loucura, aí há uma ressalva em relação à questão do suicídio. Ele não sabe o que faz, mas não deixa de ser suicida. No dia 12 de agosto de 1980, portanto há 43 anos, a benfeitora Joana de Ângeles trouxe-nos, através da pena mediúnica de Divaldo Franco, uma memorável mensagem acerca da aceitação da vida frente aos desafios diários que nos são impostos, objetivando o nosso aperfeiçoamento espiritual. Joana inicia a sua mensagem com uma crítica, dizendo: atitude reprochável, negar-se o homem a lutar pelo seu progresso espiritual, seja qual for a justificativa em que se busque apoiar. Olha que interessante. Nós temos o compromisso ético e moral de lutar pelo nosso progresso espiritual. E seja qual for a dificuldade que a vida nos ofereça, nós não podemos desistir. E quando essas dificuldades se avolumarem e a pressão for muito grande, nós não podemos, por conta disso, dar cabo da vida. Que Joana diz: todos renascemos para alcançar objetivos elevados, que serão conquistados na superação das imperfeições que ainda trazemos. E diz mais: contentarmos-nos com a inferioridade é manifestarmos estado de lamentável morbidez. Está doente. Vamos ter dificuldades? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas isso não nos impede de lutar pelo nosso progresso. Aliás, se todos desejamos um mundo de regeneração, que é a próxima etapa depois do mundo de expiação e provas, só haverá mundo de regeneração com criaturas regeneradas. Portanto, o mundo de regeneração não virá por decreto. Ele é consequência da regeneração de cada um de nós. E aí, na mensagem mediúnica, Joana traçou um paralelo dessa questão da evolução espiritual com as coisas do mundo. Para tanto, ela fez algumas comparações, dizendo: o solo mais árido, convenientemente corrigido, torna-se abençoado jardim e pomar. Olha que interessante. A água contaminada, experimentando o tratamento conveniente, faz-se potável e útil. A pedra bruta, sob rigoroso cuidado, submete-se ao escultor
e revela formas primorosas. Os metais rijos, necessariamente aquecidos, amoldam-se a formas e situações diversas. E aí ela encerra falando do homem. O homem, desejando educar-se e instruir-se, supera quaisquer impedimentos. E não apenas o educar-se e instruir-se do ponto de vista da formalidade, mas educar-se e instruir-se espiritualmente. E por esse texto da Joana, a gente entende que valorizar a vida é lutar incessantemente na superação dessas dificuldades. Aliás, a gente precisa entender que a dificuldade da vida é desafio, não é impedimento, é desafio. É Deus aguardando a nossa capacidade de superação, na qual intervém em larga escala a paciência, a resignação, a força, a coragem, a determinação. O benfeitor espiritual Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, no capítulo 1 da obra Passos da Vida. Qual é o título desse capítulo 1 de Passos da Vida? A vida e nós. Em determinado momento, Emmanuel diz: todos os atritos, conflitos, provações, aflições, dificuldades e embaraços são criações nossas na criação de Deus e que tão só na escola das vidas sucessivas, com criteriosa aplicação dos tesouros do tempo, conseguiremos nós extinguir. Olha que interessante. Tudo de ruim que nos acontece, como dizia o Candinho, é para melhorar a vida da gente. Mas eu diria mais ainda, é criação nossa, como diz o Emmanuel aqui. Agora, para que nós possamos ir superando essas dificuldades, essas imperfeições, nós vamos precisar do Instituto Reencarnatório. Se o primeiro grande presente de Deus foi a nossa criação enquanto espírito, a segunda foi a oportunidade da reencarnação, que o Emmanuel aqui está chamando de Escola das Vidas Sucessivas. E ele diz como é que a gente tem que trabalhar nessa escola, com a criteriosa aplicação dos tesouros do tempo. Ou seja, a cada existência a gente amealha, conquista valores que ficam para o espírito. Mas isso não é suficiente para quitar todas as imperfeições, zerar as imperfeições que nós trazemos do espírito. Vamos precisar de uma outra reencarnação e mais uma reencarnação e mais uma reencarnação. E segundo Haroldo Dutra Dias, os espíritos presentemente reencarnados na Terra já fizeram isso aproximadamente 600 mil vezes. O que dá a ideia da dimensão, da dificuldade que nós temos em progredir espiritualmente. Mas a Joana prossegue dizendo: para tanto, precisamos considerar uma escola, a reencarnação, um processo de aprendizagem,
a experiência. Uma instituição crediária, o serviço ao próximo. Olha que interessante. Uma instituição crediária, ou seja, nós angariamos crédito com o serviço ao próximo. Um instrumento para cada criatura, o trabalho. Uma oficina, o burilamento. Um objetivo, a perfeição. Voltando lá ao que falamos no início, para nos integrarmos à grandeza suprema, precisamos ir progressivamente melhorando até atingirmos a santa perfeição. Mas é fato que muitos perguntam: o que devo fazer para valorizar a minha vida, a minha existência? E aí eu sugiro ao amigo, à amiga, ler o capítulo 4 da obra Seguindo Juntos. O título desse capítulo 4 é Ante a Vida, e a autoria espiritual é do espírito Rodrigues de Abreu. O médium foi Francisco Cândido Xavier. O espírito Rodrigues de Abreu traz um aconselhamento precioso para essa valorização da vida que todos desejamos. Ele diz: converte os teus momentos, marchando cada dia, em bênçãos de esperança e em migalhas de amor. Converter os momentos ruins, maus. Não te esqueças que o corpo é a lira milagrosa em que deves tanger as cordas da bondade, a fim de que teu canto, precedendo teus passos, fale por ti mais alto, na eterna plenitude. Olha que interessante, fazer do corpo físico uma lira, extraindo, das cordas da bondade, tudo aquilo que será a grande conquista que nos habilitará para essa perfeição desejada. E segue o Rodrigues de Abreu dizendo: somos nós, em verdade, os escravos do tempo, mas felizes senhores do minuto que passa. Gastemos, pois, o instante que célere nos beija, avançando a servir nas sendas de ascensão. Olha que interessante. Gastemos, pois, o instante que célere nos beija, avançando a servir, ou seja, trabalhando em favor do próximo, em favor de nós mesmos, nas sendas da ascensão. E aí ele vai oferecer alguns comportamentos que podem ser realizados por todos nós. Um gesto de ternura, um sorriso mais doce, uma frase em que brilhe o grande entendimento, uma flor que transborde o perfume da paz, um aperto de mão que diga sem palavras a grande compreensão e o carinho fraterno. Achei linda esta sugestão. Um pequeno serviço e a simples gentileza, o estímulo ao trabalho e o generoso auxílio são moedas de amor que entesouras além. Olha que interessante. Coisas simples de serem feitas por qualquer um de nós em favor do próximo. E tudo que fizermos em favor do próximo, o primeiro beneficiário seremos nós mesmos. Nós devemos considerar que valorizar a vida significa dizer que
a primeira atitude de quem deseja viver em paz deva ser a aceitação da vida tal como ela é, sem nenhuma inércia, sem nenhum comodismo, sem nenhuma preguiça. Agora nós vamos buscar a colaboração de um outro espírito, o espírito Augusto César, numa obra mediúnica do Chico Xavier, intitulada Presença de Luz. O capítulo 16, no capítulo 16, intitulado Bem Viver, o espírito Augusto César ensina-nos que a paciência deve ser ativa e que trabalho pede calma. Então, duas virtudes importantes nesse processo de transformação: a paciência e a calma. Mas Augusto César diz: devemos acolher as pessoas como elas são, sem a ideia de esculpi-las pelo nosso modo de ser, reconhecendo que essas mesmas pessoas não conseguiriam modelar-nos a maneira delas. Olha que interessante. Nós temos esse péssimo hábito, de querer tornar as pessoas do jeito que a gente pensa que elas devam ser. A gente não aceita elas como elas são, com as suas imperfeições, com as suas virtudes, do jeito que é. A gente gostaria de colocá-las numa forma, num molde, ao nosso jeitinho. E aí ele está chamando a atenção, o Augusto César, o espírito Augusto César, que esse mesmo direito outras pessoas têm de fazer com a gente. Ele diz mais: é importante também não nos considerarmos donos da verdade, que é outra situação de dificuldade muito grande para todos nós. Normalmente diz que existem três verdades: a minha, a sua e a verdade verdadeira. Mas aí no texto desse capítulo Bem Viver, em determinado momento, ele vai, em 4 ou 5 negativas, ele vai definir grande parte das nossas dificuldades. Por que eu estou dizendo negativas? Porque ele vai começar a frase exatamente com a palavra não. Ele diz: não menospreze o seu trabalho, por mais humilde que seja, consciente de que toda tarefa digna é degrau para cima. E algo que eu queria chamar a atenção, que é a classificação da tarefa. Ela precisa ser digna. Ele não disse que é consciente de que toda tarefa é degrau para cima, não. Toda tarefa é digna. Tem que haver dignidade naquilo que estamos a fazer. Degrau para cima, ou seja, nós vamos subindo. Ele diz: não use máscaras para a afeição, porque o amor é força básica da vida, com a qual não se brinca em tempo algum. Ou seja, não se brinca com a vida, não se brinca com a existência. Nós existirmos é um grande presente de Deus. O Instituto da Reencarnação é o segundo grande presente de Deus para nós. E a gente não pode viver isso irresponsavelmente. O brincando aqui é no sentido de desqualificar a importância da existência. Não é a negativa, não é negar que nós temos que brincar na vida, sim. Precisamos ser pessoas alegres. Mas brincar no sentido de correr riscos à toa, desqualificar a existência. O terceiro não. Não tente ser maior do que os outros, porque haverá sempre alguém maior do que nós. Essa presunção que somos os melhores
No mundo do trabalho, isso é muito fácil de acontecer. As pessoas que vivem em condomínios verticais ou horizontais, nos grupos sociais, na igreja da sua confissão religiosa, na casa espírita, ninguém tem que buscar ser maior ou melhor que ninguém. Nós temos que ser maior e melhor que nós mesmos pela luta diária de eliminação das imperfeições na busca da angelitude desejada. E o quarto não, do espírito Augusto César, ele diz, melhor dizendo, não se impressione com dificuldades e obstáculos, porquanto pertencemos ao céu, em cuja imensidão a terra se move. Ele está fazendo uma comparação do que deva ser a terra se mover no universo. Isso é imenso, né? Uma coisa assim incomensurável. Deve haver obstáculos e dificuldades para isso acontecer? Sim. Agora, a dificuldade que nós encontrarmos na vida, não devemos nos impressionar com isso. Porque Deus está supervisionando todo o processo. Deus está aqui nesse momento. Como diz a música, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus. Ele quer ajudar você. Mas eu digo, queridos amigos, que vale a pena lembrar. Lembrar, compreender e aceitar a nossa existência no planeta Terra como um estágio educativo. Nós reencarnamos para progredir. Ninguém reencarna para sofrer, para pagar dívida. Isso é parte do processo. Mas o objetivo da reencarnação é o nosso progresso espiritual. E nós devemos eleger o trabalho como elemento de ascensão espiritual. Não apenas o trabalho pela sobrevivência, o trabalho lá na sua atividade profissional, com a qual você adquire os recursos, o salário, o dinheiro, para ter a sua casa, a sua alimentação, seu vestuário. Não, não só esse trabalho, mas o trabalho em nós mesmos, pela depuração das imperfeições que ainda persistem em nós. E a esse propósito, eu sugiro então que recordemos o que diz o item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Sede Perfeitos. E o que diz essa lição evangélica? No item 4 deste capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Esta curta frase define por completo o objetivo da nossa existência. E aqui particularizando enquanto espírita. Mas eu diria que não seria nenhum exagero nós expandirmos este conceito para reconhece-se o verdadeiro cristão. Reconhece-se o verdadeiro ser humano, para lá das confissões religiosas. Pela transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações que todos trazemos. Transformar, ter outra forma. Não esqueçamos que o Evangelho de Jesus,
Ele é fundamentalmente um código de conduta moral, com um manualzinho prático dentro dele chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Aproximando-nos do final, eu diria que, conclusivamente, devemos ficar com o que nos ensina o benfeitor espiritual Emmanuel, benfeitor de Francisco Cândido Xavier, lá na obra Busca e Acharás. No capítulo 22 dessa obra, Busca e Acharás, Emmanuel nos ensina dizendo: dever é rotina de instrução, disciplina é condição de êxito, dificuldade é exercício de aperfeiçoamento, conflito é aula de reequilíbrio, tentação é repetência de testes nos quais já falhimos, em nos referindo às reencarnações passadas. O obstáculo é desafio para a melhora de resistência. E o Emmanuel encerra dizendo: solidão é pausa de reajuste. Olha que interessante. Ou seja, às vezes nós precisamos ficar sozinhos para reajustarmos o nosso proceder, melhorarmos. Menosprezo de pessoas queridas é convite ao aprendizado do amor genuíno. Quantas vezes nós somos menosprezados por aqueles que estão mais próximos de nós, principalmente no instituto familiar, né? Contratempos se definem por avisos salutares no serviço a fazer. A não ser para auxiliar desinteressadamente, não procures tanto saber o que sucede no curso dos colegas e dos vizinhos, porque de volta ao lar maior responderás essencialmente por ti. Olha que interessante. O Emmanuel encerra aqui com um recado curto e objetivo para os fofoqueiros, aqueles que tomam conta da vida alheia, estão mais preocupados em espiar a casa do vizinho que a sua própria casa. A não ser para auxiliar desinteressadamente, não procures tanto saber o que sucede no curso dos colegas e dos vizinhos. Porque de volta ao lar maior, seja quando nós desencarnarmos e voltarmos ao plano espiritual, responderás essencialmente por ti. Cada um vai responder pelo que fez. Por tudo que sentiu, por tudo que pensou, por tudo que falou, por tudo que realizou. Nós subiremos com as nossas obras. O Júlio Peticen diz uma frase que eu considero lapidar: a morte despe-nos de nossos bens para vestir-nos de nossas obras. Nós não subiremos com a riqueza física, material, mas subiremos com a riqueza ou a pobreza das nossas obras. Por isso que valorizar a vida é um ato de amor. Quem assim procede não vai ter tempo nem oferecer espaço para que os nossos adversários espirituais infundam ideias de suicídio na cabeça de cada um de nós. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.